Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como eu comecei investindo R$ 20 e hoje eu recebo R$ 300 todos os meses. Primeiramente eu quero levantar um ponto muito importante aqui com vocês. Muitas pessoas falam assim quando veem esses vídeos de influencers, né, que ganham um valor alto, investem um valor alto. E as pessoas comentam que a pessoa só consegue investir porque ela recebe um valor alto, que ela tira uma renda com o YouTube, ela tira uma renda com cursos e tudo mais. Se nós queremos mudar de vida, precisamos quebrar essas crenças que nós temos, que só rico consegue investir, só rico consegue mudar de vida. Porque quando eu comecei a investir, eu ganhava um salário mínimo e eu estava afundada em dívidas, eu não tinha ainda quitado minhas dívidas. Eu não tinha ainda uma renda extra, mas eu resolvi começar com o pouco que eu tinha. Desde quando eu comecei a estudar sobre finanças, eu quis criar esse hábito de investir, independente do valor que fosse. Se fosse R$ 10, R$ 20, guardar. E ainda quando eu comecei, os primeiros investimentos que eu fiz, né, não é investimentos, mas eu guardava, eu deixava na poupança. E a poupança, por mais que ela renda alguma coisa, ela não rende o suficiente para que esse dinheiro continue tendo o mesmo valor, desde quando você guardou até no futuro. Então, eu guardava 10, R$ 20, né, no próximo mês 50, e ia guardando o tanto que eu conseguisse e deixava ali na poupança. Inclusive, uma vez eu vi um vídeo do James Dorman, que ele falava assim: se você deixa o seu dinheiro na poupança, não precisa ter vergonha. Até então não tinha vergonha, então passei a ter vergonha. Mas é porque eu estava começando, então não tinha tanto conhecimento. Eu tinha entendido que eu precisava guardar dinheiro, eu precisava poupar uma parte do meu dinheiro e guardar em algum lugar. E a poupança para mim, que ficava ali no mesmo banco que eu recebia, era o mais seguro, então por isso eu colocava ali. Hoje eu não deixo mais dinheiro na poupança, eu coloco no Tesouro Direto, na Selic, eu coloco no Mercado Pago, que rende 100% do CDI, eu colocava nas caixinhas do Nubank, tudo isso que vai render um valor que acompanha a inflação, que eu não vou perder o valor do dinheiro com o tempo. Mas nesse primeiro momento eu deixava ali na poupança. E tudo bem, não tem problema você começar assim, porque ainda assim é melhor você deixar na poupança do que você não guardar dinheiro. Então não importa o valor que você vai começar, você precisa começar. Você coloca R$ 20, coloca R$ 30, próximo mês 35. Você vai progredindo aos poucos e você vai criando esse hábito de investir. Até chegar um momento que você vai perceber que a primeira coisa que você faz ao receber o seu salário é investir. Você vai criar uma meta de investir todos os meses determinado valor, que é hoje o que eu faço. Tem meses que eu não consigo, que acontece imprevisto, tem gastos a mais, aí eu não consigo investir aquele valor programado. Porém, todo mês, a primeira coisa que eu faço com o meu salário é me pagar. E me pagar é fazer esse investimento do valor. Então, eu vou falar como eu comecei. Eu comecei com R$ 20, né, deixando ali na poupança. No próximo mês eu deixei um pouco mais e fui colocando assim por vários meses, né, o tanto que eu conseguia. Então, quando eu cheguei nos meus primeiros R$ 900, eu fiquei muito empolgada, porque eu nunca tinha guardado tanto dinheiro. Aí eu lembro ainda que eu precisei comprar um notebook de R$ 500, né, era um notebook usado, para utilizar na faculdade. Então sobrou R$ 400, só que eu continuei guardando. Aí eu lembro que quando eu cheguei, eu acho que 5 mil, a gente comprou o nosso primeiro carro, né? Eu paguei metade, meu esposo metade. Então voltei pro zero. E o que aconteceu? Fui criando esse hábito de investir. Fui fazendo os investimentos, aprendi a colocar ali no Tesouro Direto, então eu colocava, às vezes eu precisava tirar. Ainda não tinha criado esse hábito de não tirar para nada. Então colocava, tirava. Mas eu quero então compartilhar com vocês quais os passos que você precisa para começar a receber um bom valor todos os meses. Eu não entendia nada sobre investimento e o que eu fiz? Comecei a estudar. Meu esposo tem um pouco mais de conhecimento que eu gosto de conversar com ele, perguntar as coisas assim sobre investimentos, porque ele entende um pouco mais. Então a gente começou a estudar, ele estudava ainda mais que eu, hoje eu estou me aprofundando mais. Então o primeiro passo foi estudar sobre investimentos. Eu ainda sou iniciante, estou aprendendo bastante coisa, ainda tenho investimentos só na renda fixa, porém já comecei a estudar sobre fundos e investimentos, porque agora preciso diversificar, porque a Selic, hoje ela está, eu acho que 14,25, só que até o começo do ano ela estava bem menor. Então, se você tem um valor ali que vai render a Selic, se a Selic diminuir, ela vai render menos. Se a Selic aumentar, também vai aumentar
o valor mais do que você recebe. Porém, é muito importante ter investimentos diversificados, porque pode ser que a Selic caia, mas tem um fundo de investimento que você deixou o seu dinheiro que ele renda mais. Então, por isso que é importante diversificar. Mas para isso, é necessário estudar bastante. Não basta só você querer seguir o que as pessoas estão falando, você precisa fazer suas próprias pesquisas e entender, para você saber investir certo e tentar não perder dinheiro, né? Porque tirando esses que eu falei que são seguros, tem investimentos que são arriscados. Muitas pessoas já perderam dinheiro, por isso que é muito importante estudar sempre antes de começar a investir. Outro ponto também que eu queria compartilhar é que quando eu comecei eu ganhava um salário mínimo, eu não tinha dinheiro, eu tinha várias dívidas. Então eu tentei, enxugando meus gastos, tirar alguma coisa, por exemplo, deixar de comprar uma roupa que eu comprava bastante, ou comprar alguma coisa de comer, que eu também gastava muito com isso, para já investir. Pegava o valor e investia, então não tinha o que eu gastar. Então se você tornar primeiramente o hábito de guardar o dinheiro antes de gastar, o dinheiro caiu, você fala, não, esse vai ser para guardar porque eu sei que eu não vou precisar, isso vai te ajudar a não gastar o dinheiro à toa e você investir. Tá? Criar o seu patrimônio. Comecei com R$20, é claro que hoje eu invisto bem mais, porque hoje eu tenho um salário melhor, mas é o que eu falo para vocês, eu comecei com um pouco. Se você não começar com pouco, quando você chegar a dobrar o seu salário, você também não vai investir, porque você não criou esse hábito, porque você não entendeu a importância. Então, se você ganha um valor, você começa a investir, quando você aumentar esse seu salário, você vai aprender a aumentar os investimentos também e aumentar o seu patrimônio. E eu gosto sempre de lembrar, você não vai deixar de viver, você vai viver, porém você vai equilibrar, você vai viver o agora e planejar o seu futuro, porque você não quer chegar lá na frente e não ter condições de fazer nada, depender do dinheiro da aposentadoria, né, que eu sei que diminui do seu salário, e você precisar continuar trabalhando, trabalho difícil, braçal, para você conseguir suprir as suas despesas do mês. Esses investimentos que você faz, você está investindo no seu futuro, na sua aposentadoria, nos seus sonhos, tá? Então não é deixar de viver o agora, é viver o agora, mas construindo o futuro que você deseja ter. E fazendo investimentos, tirando esse valor primeiramente para depois pagar minhas contas, gastar, isso ajudou a reduzir os gastos que eu tinha, porque eu tinha bastante gastos desnecessários, mas isso me ajudou a diminuir também. Isso é o ideal que aconteça, que você aumente os seus investimentos e diminui os gastos desnecessários. Me ajudou a gastar menos com coisas que eu não preciso. Minha casa aqui, eu tenho muito pouca coisa. Em alguns pontos eu me considero muito minimalista, porque eu não tenho roupa para tudo. Sempre que eu vou sair eu costumo falar que eu não tenho roupa. Só que quando eu vou olhar no meu guarda-roupa, o guarda-roupa é pequeno, né? Esse guarda-roupa aqui atrás, que eu e meu esposo a gente divide. Ele é pequeno, mas cabe todas as nossas roupas. Só que mesmo assim, quando eu vou lavar roupa, quando eu vou guardar tudo, parece que eu tenho muitas roupas. Só que quando eu vou usar, eu não sei, parece que eu não tenho. Então, às vezes, você precisa olhar seu guarda-roupa mesmo e ver, olha, eu tenho essa roupa que eu não uso tanto. Eu tenho 2 vestidos que eu comprei que eu não uso. Eu usei uma vez, o outro eu usei, eu acho que umas 3 vezes. E eu comprei no ano passado também. Então, dá uma chance pro guarda-roupa que você já tem, para as roupas que você tem, ao invés de ficar gastando dinheiro com várias roupas, né? Eu uso bem pouco a Shein, esses aplicativos, porque eu não posso gastar com uma coisa que eu não tô precisando nesse momento da minha vida. Eu prefiro gastar o dinheiro que eu gastaria numa roupa com uma viagem. Esses dias eu precisei comprar uma roupa ali na C&A e a roupa deu quase R$200. Eu só comprei porque eu precisei. Agora imagina eu gastar esses R$200 com algo que eu não preciso. Vou fazer uma viagem, vou pra praia, poderia gastar na praia, aproveitando, e eu gastei com uma roupa que não tinha necessidade. Então isso me ajudou a gastar menos com coisas que eu não preciso. Então, foco, eu fui aumentando meus investimentos, eu cheguei nos 44 mil, depois eu precisei tirar uma parte para trocar o carro, porque a gente precisava trocar o carro que o outro estava gastando. Todo mês a gente estava gastando R$500 com o carro, teve um mês que a gente gastou mais de R$1.000 com o carro, porque era um carro antigo. Então ele já estava velho, dava muito problema. Então depois que a gente trocou o carro, a gente economizou muito com gasolina, manutenção, tudo mais. Então tudo que você vai fazer, você precisa colocar na balança todos os prós e contras, fazer os cálculos, para você saber se realmente é um bom negócio ou não. Isso me ajudou muito. Então eu cheguei nesses 44 mil, precisei usar, diminuir.
Porém, agora todo mês eu tenho essa renda passiva de investimentos de R$ 300. E esse meu dinheiro, uma parte está no Tesouro Direto e outra parte está no Mercado Pago. Ali no Mercado Pago tem uma caixinha que rende 105 do CDI, então ele está rendendo mais do que a Selic. Então eu estou escolhendo deixar ali por enquanto, porque eu estou vendo que o rendimento é maior. Os próximos passos agora é aprender sobre os fundos imobiliários, que é onde eu quero diversificar os meus investimentos. Eu só acho que eu falei bastante aqui, para não ficar muito longo. Resumindo todo o vídeo, você começa com 10, 20, 30, todo mês, sem faltar com a sua palavra. Se um mês você chegar lá nos R$ 50, você não tiver mais de 50, tiver R$ 10, coloca nem que seja R$ 10 para você não quebrar o seu hábito e sentir que você vai regredir. Porque hábito, quando a gente quebra, a gente fica com aquela sensação de eu não vou mais conseguir voltar, não vai mais dar certo, eu fracassei. Não, se você não conseguiu R$ 100 naquele mês, coloque 10, mas não deixe de colocar para você conseguir alcançar. Gente, eu não acreditava que eu pudesse ter dinheiro um dia guardado, esse valor que eu tenho hoje. E quando eu vejo, eu falo, quem sou eu para ter esse valor? Mas eu sou uma pessoa que resolveu mudar de vida, resolveu estudar, resolveu se dedicar. E não volto mais a estaca zero de não ter nenhum dinheiro. Minha reserva de emergência tá ali, meus investimentos tá ali. Quero criar uma reserva de oportunidade que eu ainda não tenho. O dinheiro que tá ali eu não quero tirar. Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês. Não importa com que você comece. Comece com pouco, mas tenha constância. Não deixe nem um mês de investir. Que você também vai chegar nesse valor e vai passar ainda, que eu tenho certeza que você é muito capaz. Tudo bem? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.